respeito do G20, que acontece na Argentina, esse encontro, e a grande expectativa seria da roda de negociações, talvez uma trégua que foi colocada entre Estados Unidos e China. E isso também tem a ver com o nosso mundo digital, não tem não, Pedro Doria? Boa tarde, Pedro. Mas, Petra, você não tem noção de como tem a ver com o mundo digital, porque, em essência, a briga entre Estados Unidos e China é justamente porque a China está se tornando o primeiro concorrente de fato sólido que tem condições de enfrentar, do ponto de vista da inovação, o Vale do Silício. E o que a gente... E aí, Petri, diga. Não, e o que a gente pode esperar? Porque a gente colocava até no começo do programa, Pedro, dessa verdadeira guerra comercial. A gente vive uma guerra comercial hoje. E quais são os impactos desses produtos, dessa era tecnológica, que é esse palco, como você coloca para a gente, crucial para entender toda essa história? Pois é, bem, vamos voltar um pouco atrás na história. A maior parte das pessoas esquece disso, mas quando você vai lá para trás, 1994, quando Fernando Henrique foi eleito presidente pela primeira vez, o PIB da China, em 1994, era praticamente o mesmo PIB do Brasil. E hoje, alguns anos depois, 2 décadas e pouco depois, a China está ali encostando no PIB dos Estados Unidos. Quer dizer, isso dá uma dimensão do que os chineses construíram nesse período. E aí o que eles construíram? Bem, eles começaram a coisa, naquele momento da crista da onda da globalização, eles começaram oferecendo fábricas com mão de obra muito barata. E eles pegaram essa quantidade toda de dinheiro que eles fizeram, sendo os grandes produtores fabris do mundo, eles pegaram esse dinheiro e investiram pesado em tecnologia, de forma de que as fábricas deles, que eram fábricas que produziam coisas baratinhas de plástico, tudo mais, foram virando as fábricas que hoje fabricam nossos celulares Samsung, nossos celulares iPhone, as máquinas mais sofisticadas hoje são fabricadas na China por fábricas eminentemente robotizadas. Agora, os chineses não querem parar aí. Os chineses querem brigar com os Estados Unidos pelo domínio mesmo da tecnologia. Essa briga, é muito fácil a gente caricaturizar, porque tem um pouco de caricatura mesmo no Donald Trump, esse conflito entre a China e os Estados Unidos como uma coisa de, olha, os Estados Unidos agora está com um presidente excêntrico, pela primeira vez é um presidente americano, pela primeira vez em muitas e muitas décadas, existe um presidente americano cuja premissa não é o de mercados livres e abertos e vamos vendendo e vamos comprando, impostos baixos e tudo mais, quer dizer, tem essa mudança quase caricatural, meio surpreendente nos Estados Unidos. Agora, tem um lado que, incrivelmente, talvez para alguns, o Trump tem razão. Uma das acusações que o governo americano faz para a China é o seguinte: a gente está acostumado muito com essa coisa dos equipamentos eletrônicos que nós compramos serem desenhados nos Estados Unidos e Europa e fabricados na China. As coisas da Apple, as mesmas coisas da Samsung, que são sul-coreanas, mas aí são exceção. Agora, a grande maior parte das marcas são marcas americanas e europeias. Só que o material de infraestrutura, ou seja, os grandes roteadores, as antenas de celular, a coisa mesmo que faz com que toda essa grande rede funcione, cada vez mais são de marcas chinesas. E o governo americano, com base em relatórios da sua inteligência, começa a acusar, olha, os chineses implantam o que eles chamam de backdoors, portas dos fundos, para que eles vendem esse material de infraestrutura de rede para a gente, e isso são máquinas de espionagem, porque isso permite a eles, de formas secretas, investigar o que está sendo falado nas nossas redes, através de hackers e tudo mais. Então, é uma acusação seríssima, e põe o mundo um pouco em xeque pelo seguinte: a gente, por exemplo, agora está indo para a infraestrutura 5G, e a infraestrutura 5G para a telefonia celular é fundamental para os novos avanços de carros autônomos e as máquinas que falam umas com as outras, a internet das coisas, mas a gente precisa do 5G. Só que o 5G quer dizer trocar, ao longo de 2, 3 anos, todo o equipamento, toda a infraestrutura de todos os países de telefonia celular, todas as antenas, todas as redes. É um troço meio louco. E a única maneira razoavelmente barata de você fazer isso é com equipamento chinês. Porque se você for usar equipamento de outros lugares, vai ser muito, mas muito mais caro. Então o mundo fica um pouco em xeque. Essas máquinas são máquinas de espionagem ou não são?
Os americanos também acusam os chineses de pirataria intelectual, ou seja, ao fabricar os equipamentos americanos, eles também aprendem a fazer aquelas máquinas e aí produzem similares com a mesma qualidade, já não é mais coisa vagabunda, produzem similares com a mesma qualidade sem necessariamente ter desenvolvido aquela tecnologia. Petri, isso é uma coisa dificílimo de provar, mas é razoável acreditar que os americanos têm razão nessa acusação. Hoje, grupos chineses estão fazendo o mesmo tipo de investimento de capital de risco que os americanos fazem em startups. Eles estão começando a fazer isso lá na China. Agora, eles estão começando a fazer isso lá na China, investir em startups e tudo mais, não é só mais empresas chinesas. Se você for uma empresa de qualquer lugar do mundo e estiver disposto a produzir na China e botar sua tecnologia na China, os chineses investem na sua startup. No momento que o Vale do Silício começa a ficar mais difícil encontrar investimento, isso se torna um grande atraente. Aí começa a ter situações, Petra, 2 semanas atrás, por exemplo, um número imenso de funcionários do Google fizeram uma manifestação dentro da empresa, com todo mundo num determinado horário da tarde, se levantando, saindo do prédio e ficando em silêncio sem trabalhar durante 1, 2 horas do lado de fora, no campus ali da empresa. O protesto era por quê? O protesto é porque o Google está desenvolvendo um app para celular que vai ser um sistema de busca para o mercado chinês. Por que o Google está fazendo isso? O Google saiu da China lá atrás, vários anos atrás, quando descobriu que os chineses estavam hackeando o Gmail, quer dizer, o correio eletrônico do Google, de pessoas que são dissidentes chinesas, pessoas que protestam dentro da China e tudo mais. O Google ficou indignado. Peraí, vocês estão usando os nossos sistemas para identificar pessoas que vocês querem tornar presos políticos? Nós saímos fora. Só que agora o Google, e isso vale para o Facebook, isso vale para todas as grandes empresas do Vale, estão começando a olhar para a China. A gente não pode ficar fora desse mercado. A gente tem que ir. Isso quer dizer fazer concessões a questões de direitos humanos e tudo mais da ditadura chinesa. Então, no Vale do Silício tem uma crise também, porque isso vai contra os valores de muita gente no Vale. Totalmente. Então, como é que você faz isso? Pétria, a confusão está armada, o problema tem várias facetas, mas uma coisa você pode ter certeza, já já a gente vai começar a ver circulando no Brasil o que já acontece no resto da América Latina, o que já acontece na Europa, que é celulares de ponta com a mesma qualidade dos Samsungs, com a mesma qualidade dos iPhones, de marcas chinesas. Eles estão se tornando uma grande potência tecnológica e não é à toa que os americanos estão preocupados. Guerra Fria vai ser fichinha. Vai ser fichinha, Petra. Essa vai ser grande e vai ser tecnológica. Pedro, prazer falar com você. Boa semana, um beijo. Sempre até domingo prazer. Que vem. Até. Até, Petra. Beijo.